Salve, salve, família vascaína. Estamos começando aqui o nosso Mineiro Cast, né? Vamos abordar vários assuntos aqui do nosso Vascão da Gama. Obrigado a você por estar nos ouvindo. Quem tiver no YouTube aí, deixa aquele like e se inscreve no canal. Cara, 2023 começou cercado de expectativas, Vasco SAF, 110 milhões investidos aí pelo Paulo Brax. Vários jogadores chegaram, um novo elenco, um novo treinador, diretor técnico, enfim, praticamente um novo Vasco, a não ser aí os garotos da base, né, que ainda estão preenchendo bastante o nosso elenco, participando dos jogos e tudo mais. Desde lá de trás, o Paulo Brax vem falando que o Campeonato Carioca não é prioridade, que seria tratado como uma pré-temporada. Campeonato Carioca chegou, acho que o Vasco fez um bom campeonato, perdemos aqueles 2 primeiros jogos, né, para jogarmos lá os amistosos nos Estados Unidos. Acho que agora tem que rever essa questão. Se for fazer isso, tem que fazer antes do Carioca começar, porque agora tem a questão da vaga na Copa do Brasil. Então a gente vai ter que sempre jogar os estaduais à vera a partir de agora. E depois o time titular foi entrando aos poucos, alguns jogadores demoraram um pouco mais, outros pouco menos, outros nem jogaram direito, né? Caso do Deluca, do Robson Bambu, que se machucaram lá no início e ainda não voltaram. Acho que o Barbieri deu uma cara para esse time, que fez um bom campeonato carioca. O que vale mesmo do Campeonato Carioca, meus amigos, são os clássicos. É onde eu acho que a gente tem que focar as comparações, os parâmetros visando um Campeonato Brasileiro, visando uma sequência de temporada. Pois bem, contra o Botafogo foi um jogo atípico, que eles tiveram expulsões, mas o Vasco fez o que tinha que fazer, foi superior e venceu. Contra o Fluminense, um ótimo primeiro tempo, um bom jogo do Vasco, muitas chances criadas e um 2-0 que não mostrou o que foi o jogo. O jogo era no mínimo para um empate, né? Para ser bem minimalista, um empate, mas quem viu o jogo sabe que o Vasco poderia ter saído com a vitória. Então competiu com o elenco do Fluminense, que foi o quarto colocado, né? Terceiro, não lembro, da última série, acho que foi quarto colocado. E contra o Flamengo, uma vitória e 2 derrotas. A primeira derrota de 3-2, de novo, o Vasco entrega um gol para o adversário, tem várias chances e não consegue converter. Mesma situação do segundo jogo das semifinais, onde de novo o Capasso fez um pênalti bobo, um gol que a bola desvia no zagueiro, engana o goleiro, enfim, alguns detalhes no clássico que fizeram a gente sair com resultado ruim, mas de novo, acho que a gente competiu com o nosso rival que está muitos degraus acima da gente ainda em questão de elenco, em questão de receita, em questão de investimento, né? A própria montagem do elenco deles já é feita há muito tempo e hoje eles estão à frente mesmo. Só que dentro de campo a gente não viu essa superioridade toda, né? Claro, eles têm bons jogadores que vez ou outra fazem a diferença, mas no coletivo a gente deixou claro que dá para competir sim com eles, mesmo a gente estando ainda no primeiro ano de investimento, mesmo a gente estando atrasado nesse processo de reconstrução em relação a eles. Então acho que a principal coisa que fica do Carioca é isso, é a competição, os jogos de igual para igual, independente do resultado, contra os times da Série A, os times que a gente vai enfrentar no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, meus amigos, aí a situação já foi um pouco diferente, né? Para mim, sem dúvidas, o pior jogo do Vasco no campeonato, pior até que a derrota contra o Volta Redonda, porque aquele momento da derrota do Volta Redonda, o time ainda está em construção, mas naquele tempo, naquele momento, então, estava lá ainda pavimentando, né? Subindo ali as primeiras paredes desse novo elenco. Aqui, contra o ABC, o glorioso ABC, o time já estava montado, já tinha um time titular, uma espinha dorsal, né, jogadores em boa fase. Então, para mim aqui foi o pior jogo, uma vergonha,
né? Infelizmente um jogo que todo mundo entrou numa rotação abaixo. Não se salvou. Se salvaram ali alguns, mas não que eles jogaram muito bem, apenas que não comprometeram, né? Fizeram o que se espera deles. Agora vários jogadores muito abaixo, o Barbieri infeliz na escolha dos jogadores, infeliz nas substituições. Eu acho que é um conjunto de culpados aí, né? Principalmente alguns jogadores e o técnico Barbieri, porque o Paulo Brax eu acho que não, acho que a gente tem que livrar ele dessa, porque todo mundo concorda que o Vasco tem elenco para passar pelo ABC, né? O elenco atual mesmo, sem reforços, tem obrigação de passar pelo ABC. Então aqui é mais Barbieri e jogadores. A única coisa positiva dessa eliminação da Copa do Brasil, se é que a gente pode considerar positiva, é que teremos mais tempo para treino, para descanso, enquanto os outros vão estar viajando, se desgastando, principalmente nessas fases iniciais aí que encavalam muitas datas, né? E tem outros times que vão estar ainda tem outras competições, as competições internacionais. Então é uma vantagem do Vasco no Brasileirão. Tem que saber usar isso, né? Questão do preparo físico que ficou claro que não tá legal nessa reta final de Campeonato Carioca, né? Jair chegou cansado, Andrei pra mim chegou cansado, Alex Teixeira desgastado demais, então tem que gerir melhor essa questão do preparo físico. Passando a falar um pouco, né, avaliar um pouco aí, deixa seu comentário, hein, vai deixando seu comentário sobre o que eu vou falando aí. Gosto muito de saber como vocês estão pensando e obrigado por ouvir mais um Mineiro Cast. Cara, Paulo Brax, eu acho que assim, diretor de futebol, o cara que contrata, a gente tem que sempre fazer uma análise anual, né, de ano a ano, porque ele, por exemplo, eu posso analisar ele agora, mas daqui a pouco, daqui uma semana, ele já contrata outros 2 jogadores e a minha opinião pode melhorar, ou a minha opinião pode piorar, né? A minha crítica. Então, eu acho que tinha que ser mais anual. Mas, analisando com o que a gente tem até aqui, eu acho que ele faz um bom trabalho. Não é ótimo, mas também não acho que é ruim. Eu acho que é ali entre regular e bom. A gente vai ter as certezas mesmo com os jogos do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Puma. Pô, fez um ótimo Campeonato Carioca. Tirando o jogo da Copa do Brasil, né, pra mim, reforço aprovado. Mas e contra as equipes da Série A, enfrentando uma marcação mais forte todo jogo? Será que vai ter o mesmo comportamento dos clássicos, onde ele foi muito bem, né? Então fica alguma dúvida ainda, que a gente vai descobrir só lá. Mas, de novo, vendo o que a gente passou nos clássicos, eu acho que o elenco do Paulo Brax montou do zero, aproveitando apenas os garotos da base e o Nenê e o Teixeira, né? 2 jogadores mais os garotos da base. Eu acho que ele é bom. O Vasco hoje tem bons goleiros. O Léo Jardim ainda não passa aquela confiança toda. Mas, pô, aquele jogo que a gente ganhou do Flamengo, muito foi na atuação dele. Jogou muito. Eu não esqueço, não. O pessoal vai se esquecendo muito rápido das coisas. O Ivan, os jogos que a gente viu, deu pra ficar bem empolgado também. Eu acho que a gente tem bons laterais. Os reservas ainda tem que se provar. No meio-campo, boas opções, talvez faltando um primeiro volante, talvez não, com certeza, faltando um primeiro volante, porque temos apenas o Rodrigo. De segundo volante, acho que estamos bem servidos no momento. Falta um meio armador, porque o Nenê vence contrato agora, não é uma certeza que ele vai continuar. E o Alex Teixeira sozinho não dá conta. É um campeonato muito longo. O Alex está jogando bem também quando cai ali pelo lado esquerdo. Então, se trouxer um meio armador titular, a gente ganha uma opção no ataque pela esquerda, né? O Teixeira cai por ali e vira um titular neste momento. Então faltam algumas peças, obviamente, mas até o momento eu acho o trabalho bom. O que vai pesar mesmo na avaliação é o fim dessa janela até o dia 4 de abril. Né? Quais são os jogadores que o Paulo Brax vai trazer nesse período? Se ele traz bons reforços, jogadores titulares, o conceito dele na torcida do Vasco vai subir demais, cara. Vai subir muito mesmo. Agora, se ele deixar para a segunda janela,
vai ficar cercado de desconfiança esse trabalho. Porque é óbvio que o Vasco vai oscilar nessa tabela do Brasileirão. Já começa pegando Galo e Palmeiras nas 2 primeiras rodadas. Então, vai ter os momentos de crítica que a torcida vai desacreditar. Mas se ele acertar o time nessa segunda janela, como fez o Botafogo ano passado, né? O Botafogo tava ali meio que patinando, tinha hora que flertava com rebaixamento, tinha hora que subia. Terminou o campeonato na última rodada brigando pela Libertadores, mas muito graças à segunda janela, a janela do meio do ano, que é a melhor janela, né? A mais interessante, que tem melhores jogadores. Então, vamos aguardar aí pra gente analisar melhor o Brax, que vai dizer muito sobre o trabalho dele, esses reforços aí, tanto dessa janela que a gente tá agora, quanto a janela de julho. Maurício Barbieri. Cara, há quanto tempo a gente não viu um Vasco praticar um futebol, né? Um jogo minimamente organizado? Há muito tempo, vai. Há muito tempo. Beleza, o nível dos nossos jogadores subiu, é verdade. A gente estava numa Série B, né? Com um elenco muito abaixo do esperado. Então é óbvio que o nosso elenco ia melhorar. Mas ele pegou elencos melhores, mais prontos e jogou, foi pra cima, né, cara? Poderia ter ganhado os jogos. Então, mostrou sua qualidade o Barbieri. A gente não pode esquecer, dar uma passadinha de pano pra ele, que ele ainda tá contando com jogadores da base de forma titular. Até outro dia ele tava com o Miranda na zaga, que é um zagueiro também cercado de desconfiança ainda. Até mostrou boa evolução nas mãos do Barbieri. Né? Tem ali Marlon Gomes, tem Rodrigo fazendo transição esse ano, Eric Marcos, quem mais? Chega aí alguns reforços que não corresponderam ainda, tipo o Orelhano, né? Não correspondeu ainda, teve problema físico, teve que ficar em tratamento. Então se você, o Robson Bambu machucou, o Deluca machucou. Então se você colocar tudo que o Barbieri tem à disposição, cara, eu acho que ele conseguiu mostrar um bom repertório com o que ele tem. O Vasco hoje tem uma boa saída de bola. O Vasco hoje tem jogadas trabalhadas pelos lados. Do lado direito ali o Pumita com o Peck. Às vezes o Jair aproxima ali. Do lado esquerdo tem ali o Piton fazendo tabelinha com... Tem hora que é o Alex Teixeira, tem hora que é o Eric Marcos, tem hora que é o Figueiredo. E tá rendendo também esse lado esquerdo. Por dentro o Teixeira vem aparecendo bem, né? Foi um dos melhores ataques do Campeonato Carioca. Então, eu acho que ele tá mostrando um bom serviço com o que ele tem. Ficou claro pra mim, tá? Ele merece, ele não só precisa, ele merece reforços. Ele mostrou pra diretoria, olha, que eu tô com o caminho certo, eu tô com um trabalho engrenado, mas eu preciso melhorar essas peças aqui, ó, desse motor, para que ele possa acelerar mais forte, para que ele possa aguentar mais o tranco, na hora que ele pegar uma corrida mais difícil. Então, para mim, eu também analiso positivamente esse começo de ano do Barbieri. Infelizmente, a cultura brasileira de questão de treinador, ela ferve. E se o Barbieri nas 5, 6, sei lá, 8 primeiras rodadas bambear demais e os resultados forem muito ruins, não adianta estar no caminho, não adianta nada. Infelizmente, né? Até porque também Campeonato Brasileiro você não pode esperar demais. A gente já conhece esse roteiro. Até a 10ª rodada você já tem que ter umas definições, né, de como que você vai até o fim. Se tem alguma coisa para trocar, troca até ali para 10ª, 12ª no máximo, para dar tempo, né, de reformular o time durante o campeonato. Mas o ideal é claro que o Barbieri chegue até o final, né? Então esses resultados iniciais vão dizer bastante. Primeiro jogo, por exemplo, é Galo em BH. E eu já fecho aqui com um empatezinho. Pontinho precioso, né? Depois tem Palmeiras e Bahia em casa. Palmeiras, mesmo jogando em casa, é favorito para ganhar do Vasco, né? Pô, o poderoso Palmeiras hoje. Então, sei lá, tô fechado com mais um empate. 2 pontinhos só nas 2 primeiras rodadas. Aí Bahia em casa, temos que ganhar. Temos que ganhar. Já vamos para 5 pontos.
Então é assim que o Barbieri tem que ir levando, pontuando, né, sem deixar a peteca cair, porque se chegar com algumas rodadas e estiver brigando para não cair, meu amigo, aí não tem quem segura, tá? Infelizmente a panela de pressão vai supitar. E vamos ver se a tal da SAF é organizada mesmo ou se eles vão, iguais os dirigentes, dar ouvidos à torcida, né? Se o trabalho estiver bem feito e os resultados não estiverem acontecendo, tem que manter, tem que ter peito para manter, porque uma hora a bola vai entrar. Agora, se nem resultado e nem trabalho estiverem bons, aí realmente eu tô do lado de quem pede a reformulação. Aí eu tô do lado de quem pede. Mas vamos dar mais tempo, né? Lembrando que o Barbieri tem 13 jogos só à frente do Vasco, tá aí com mais de 60% de aproveitamento, e são aí o que? Nem 3 meses ainda de treinamento, tá completando agora 3 meses. Então é muito pouco ainda, dá pra entrosar esse time mais. Esse time tem uma margem de evolução gigantesca, muito grande mesmo. Esse time pode melhorar muito. Se os reforços chegarem, aí fica até mais fácil o trabalho, né? Vai acelerando todo o processo. Obrigado, você está ouvindo Mineiro Cast. Pedro Raul em família. Pedro Raul. Do céu ao inferno, do inferno ao céu, de 0 a 100 em poucos segundos, né? Já viveu aí altos e baixos nesse pouco tempo que está com a camisa 9 do Vasco. Como pontos positivos, tem a artilharia do time na temporada com 7 gols. E ainda participou, se não me engano, de 2 ou 3 assistências. Então tem lá 10 participações em gols num começo de ano. Muito bom. Participa bastante do jogo. Mostra que não é só o poste lá que vai ficar finalizando. Sabe sair da área, fazer pivô. Fez uma bela jogada para um gol do Alex Teixeira, por exemplo, pedalando e tudo mais, mostrando recurso. Mas não adianta, né? Fica marcado pela questão das penalidades e aquele jogo contra o Trem da Copa do Brasil que ele perdeu pelo menos umas 2 grandes chances, né? Chances claras. Fora umas outras chances que a gente pode acusar também, mas 2 ali é aquele famoso até eu fazia, né? E fica a dúvida, né? Esse Pedro Raul que perdeu muito gol contra o Trem, é esse cara que nós contratamos? Ou é o artilheiro do Vasco na temporada que tá entregando seus gols? Porque pênalti é fácil de resolver, pênalti é só não bater mais. Concorda? Né? Se for uma questão de nervosismo e agora ele tá bem, tá confiante, deixa bater. Deixa bater. A hora que o Vasco estiver ganhando ali de 2 a 0 pênalti, deixa ele bater para ver se retomou a confiança. Até lá, pênalti decisivo que vai valer 3 pontos ou que vai garantir o empate, deixa o outro bater. Deixa o outro bater e recuperar a confiança, né? E se tiver mata-mata em algum momento, não põe pra bater. Deixa ele lá pra 8ª opção, 9ª opção, só bate se precisar. É o que tem que fazer, cara. O nosso último artilheiro, que é o Cano, mesma coisa. Quem esqueceu, não deixa esquecer, não. Pipocou na reta final do Campeonato Brasileiro ali. Pipocou depois na Série B, no ano que a gente não conseguiu subir, o primeiro ano que a gente disputou. Perdeu o pênalti contra o Guarani lá, um jogo que a gente ainda tinha chance. Tava 0 a 0, né? Eu não esqueço não, bichão. Eu não esqueço não. E aí o que fizeram? Tiraram o Cano das batidas de pênalti. Pronto, acabou. Né? E faz a mesma coisa com o Pedro Raul, que não tem erro. Eu não desisti ainda do meu galã maravilhoso, do meu gostoso. Ele ainda vai fazer muito gol, tô botando fé, pelo que eu tô vendo da questão técnica. Ele pode estar sentindo a pressão de jogar no Vasco? Pode. É o maior desafio da carreira dele até aqui. É o maior clube que ele já vestiu a camisa até aqui. Então pode sim estar sentindo essa pressão. E isso pode ir diluindo com o tempo. Vai se acostumando, vai fazendo um golzinho aqui, outro ali, né? E aí vai passar. Daqui a pouco ninguém lembra mais dessa questão dos pênaltis, vai dar uma amenizada na cobrança em cima dele. Porque a gente quer ver bola na rede. A questão do pênalti é fácil de resolver. Bom, meus amigos, é isso, né? Falamos bastante coisa aqui. 20 minutinhos de podcast para não ficar um negócio muito extenso. Eu agradeço demais vocês que ouviram aí. Fechou, meus queridos? Até a próxima aí, Mineiro Cast.